Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas em seu capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Hoje e nos próximos 2 domingos, pregarei debaixo do tema Revelações de uma pequena cidade. Revelações de uma pequena cidade. Vamos falar todos juntos? Revelações de uma pequena cidade. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no seu capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem, Senhor, inunde os corações aqui presentes, trazendo edificação, ó Pai. Se há alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor de sua vida, que possa fazer isso hoje e receber a Cristo como Salvador. Ó Pai, que seja assim, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Em Gênesis, capítulo 49, a partir do versículo 8, Israel lança uma profecia sobre o seu quarto filho, Judá. E ele diz que todos seriam submissos a Judá. Que o cetro, no versículo 10 especificamente, a autoridade, o poder, não se apartaria de Judá. E por isso, inclusive, cantamos, ele é o leão da tribo de Judá, justamente por conta dessa profecia proferida por Jacó em seu, ou para seu quarto filho. Os anos se passam, muitos anos, séculos se passam. E lá em 1 Samuel, capítulo 16, um profeta, por nome Samuel, vai em direção a uma pequena cidade, a um pequeno vilarejo. O nome desse vilarejo, Belém. Jessé, o belemita, morava ali e tinha filhos. E Samuel, ao chegar ali, ele vê todos os filhos de Jessé passando, e o Senhor não havia dito ainda qual era aquele que seria ungido rei. Depois de todos os filhos menos um terem passado, Samuel pergunta: acabaram-se os filhos? E Jessé diz: não, ainda tem um pastoreando, chama ele. E aí, uma frase que eu acho sensacional de Samuel: nós não nos assentaremos até que ele venha. Fato é que Davi chegou e foi ungido rei, e ali parte da profecia de Gênesis capítulo 49 foi cumprida. Por quê? Porque Belém era da tribo de Judá. Davi sendo ungido rei, o cetro profetizado por Jacó chegava então a Belém. E, ao contrário do reino do norte, que teve 19 dinastias, o reino do sul teve apenas uma, que era a dinastia de
Davi antes de ser levado em cativeiro. Muitos anos se passam, aproximadamente 700 anos, e um profeta, chamado Miqueias, profetiza o seguinte, lá em seu capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que privilégio! Aquele quarto filho de Jacó recebeu, quando de sua descendência nasceriam os reis que governariam Israel e Judá, mas sobretudo, que privilégio aquele quarto de Israel teve de, a partir da sua descendência, nascer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estamos falando sobre revelações de uma pequena cidade. E hoje, o que essa cidade, pela palavra de Deus, nos mostra? Nos mostra o plano de Deus. O plano do Senhor. E qual é este plano? O plano é de resgatar a humanidade de uma vida miserável e condenada ao inferno, ao lago de fogo. Nós precisamos pensar sobre a nossa salvação. Nós precisamos pensar sobre o objetivo principal do nascimento de Jesus, que junto com o seu desenvolvimento, morte e ressurreição, contempla o plano de Deus em resgatar a humanidade da condenação do pecado. Belém, um lugar muito pequeno. Mas se nós pensarmos no plano de Deus e nas profecias descritas ao longo de toda a palavra, nós enxergamos que um pastor de ovelhas faz aquela que é uma das maiores profecias do Antigo Testamento. E Israel e Jacó deu o nome a uma nação que se perdura até hoje, mesmo diante de tantos inimigos querendo destruí-la. Um pequeno homem, um homem que talvez ninguém desse valor, foi grande porque Deus o fez grande. O quarto, Judá, um pastor também, Deus o fez grande. O que dizer de Samuel, enfim, de Davi, o menor dos belemitas da menor casa de Belém? Deus o fez grande. Deus, irmãos, ama as coisas simples. Deus ama as coisas pequenas, porque delas o Senhor, pelo seu poder, amor e graça, faz algo grande. Um bebê nasceu. E nós vamos ver no domingo que vem que foi colocado numa manjedoura, um lugar extremamente simples. Um bebê nasceu. O que mudou na vida do mundo com aquele bebê? Do ponto de vista humano, foi só mais um bebê. Mas do ponto de vista espiritual, ali nascia aquele que traria a salvação para a humanidade. Então percebam que dessa pequena cidade, grandes revelações foram feitas. O grande plano de Deus, em primeiro lugar, envolve salvação. Jesus nasceu com um propósito claro, com um objetivo claro de salvar a humanidade do seu pecado. E sabe, irmãos, tem um tal aí de Papai Noel criado por uma marca bem famosa. E me perdoem a honestidade e sinceridade, eu tenho uma bronca dele.
eu tenho uma bronca dele, mas tão grande. Entramos no elevador e estava Débora, eu, Laís e uma mulher. E na época de Natal, isso foi no ano passado, aí a mulher falou assim: e aí, Papai Noel te trouxe presente? Eu falei para ela, falando para a mulher, só que falando para Débora: fala, filha, Papai Noel não existe. A mulher ficou horrorizada. É melhor eu não falar mais nada. Papai Noel não existe. Natal não é Papai Noel. O Natal não revela um personagem de vermelho que entrega presentes uma vez por ano. O Natal revela aquele que é o presente de todos os dias da nossa vida. Jesus Cristo, nosso Senhor. E me perdoe, você nunca vai me ver com um gorrinho do Papai Noel na cabeça. Nunca. E é impressionante como o diabo já é diabo faz tempo. Aconselhando essa semana um jovem, eu disse a ele isso. O diabo é especialista em ser diabo. O diabo, ele não vem dizendo: Jesus é um mentiroso, Deus é um mentiroso. O diabo não vem assim. O diabo vem assim: é só um homem velhinho, barbudinho, que bonitinho. E desvia o foco de muita gente para aquilo que é o verdadeiro Natal, o verdadeiro plano de Deus. Então, irmãos, nós devemos ser a voz que diz para todos que Jesus Cristo é a grande solução para a humanidade e que Ele nasceu para salvar o perdido da condenação. Nós devemos ser as vozes. Nós devemos ser. E é interessante que como o diabo, dentro da sua estratégia, a mesma que ele usou lá com Adão, questionando Deus, questionando o que Deus disse, a mesma que ele usou com Jesus, lá no deserto, não, porque não está escrito assim, tentando ludibriar o Senhor, é a mesma estratégia que é usada hoje, de maneira sutil. Ah, mas não tem problema. Ah, mas é só um entretenimento. Ah, mas é só um presentinho aqui, não sei o quê. Isso, irmãos, é do diabo. Tudo o que tira o foco de Jesus é estratégia do diabo. Ah, pastor, você está falando que quem criou o Papai Noel foi o diabo? Sim. A mente maligna, o mundo jaz do maligno. A mente maligna por trás desse sistema criou este personagem que tira completamente o foco. Você liga a sua televisão, quanto tempo é destinado ao Papai Noel? É o Papai Noel para cá, de manhã, tarde, as decorações, Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Só que o Natal não é isso. E Papai Noel e crer no Papai Noel leva a pessoa para o inferno. Mas crer no Senhor Jesus leva a pessoa a uma vida completamente diferente e leva a uma vida aos céus. Então o grande plano de Deus é apresentar Jesus, e Belém revela isso, a salvação chegou, por isso que nós devemos entrar ano, sair ano, e celebrar o nascimento do nosso Salvador, e divulgar que o nosso Salvador nasceu há pouco mais de 2000 anos atrás, para trazer ao mundo a solução de todos os problemas. Papai Noel não vai resolver os problemas do mundo, Jesus é a solução, e nós, irmãos, devemos celebrar isso o tempo todo, celebrar a nossa salvação, e nunca foi tão necessário que nós levantemos a bandeira da nossa salvação, levantemos a bandeira do Evangelho de Cristo, e proclamemos Jesus através de nossas vidas. Nós precisamos fazer isso, é urgente. É urgente. Lá em Apocalipse 10, falava sobre isso com os jovens. Lá em Apocalipse 10 é uma palavra tão preciosa. E um dia essa palavra será proferida. A palavra é:
não haverá mais demora. Não haverá mais demora. 2 Pedro 3,9, a gente vê que Deus é paciente, querendo que todos cheguem ao arrependimento. Mas isso vai acabar. E nós precisamos ter essa percepção clara, no nosso coração e mente, de que o tempo vai acabar. E nós, irmãos, em nome de Jesus, vamos valorizar mais a nossa salvação, vamos cuidar mais da nossa vida espiritual. E nós, em nome de Jesus, com todo amor, vamos cuidar daquilo que estamos assistindo, pensando, fazendo. Vamos dedicar mais as nossas vidas ao Senhor, celebrando essa salvação que foi apresentada em uma manjedoura, lá na cidade de Belém. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Belém revela o plano de Deus de salvar o homem. Em segundo lugar, o grande plano de Deus nessa revelação não envolve apenas salvação, mas envolve também transformação. Nós enxergamos grandes transformações ao longo das Escrituras. Nós enxergamos pastores se tornando patriarcas de nação. Nós enxergamos um pastorzinho de ovelhas, se transformando naquele que seria o maior rei que este mundo já viu. Nós enxergamos pescadores se tornando apóstolos. Nós enxergamos um publicano odiado pelos outros se tornando apóstolo. Nós enxergamos fanáticos e ativistas se tornando apóstolos. Nós enxergamos várias transformações nas Escrituras. Mas há uma maior ainda, e é sobre essa que eu quero falar. A principal transformação que uma pessoa pode ter é de perdido para salvo. De inimigo para filho. Essa é a maior transformação. É a transformação que importa. Porque Deus pode pegar um contador e torná-lo pastor. Mas também não pode. Um contador continuar sendo contador e glorificar a Deus do mesmo jeito, sendo contador. Não é, irmão Márcio? Deus pode fazer. Por isso que a transformação que importa, a principal de todas, é a transformação que nos tirou do lamaçal do pecado e nos transformou para o reino da luz. E meus irmãos, viver isso é viver longe da miséria que o pecado traz. É viver longe da miséria de uma vida sem rumo e sem sentido. Nas décadas de 80 e 90, a humanidade como um todo, falando especificamente do Brasil, vivia por um senso de causa. Diante do contexto que a nação vivia, as pessoas lutavam por coisas. Só que, de repente, essas coisas foram conquistadas. E hoje, as pessoas vivem sem um rumo, sem um destino, sem saber o que fazer. Aí, estabeleceram um senso de felicidade, um senso de contentamento em ter as coisas. Em ter. Uma vez eu brincando com um pastor, e ele tinha uma biblinha pequenininha assim, bem pequenininha. E eu cheguei para ele e falei assim: pastor, o senhor, um pregador da palavra com uma biblinha dessa daí? Aí ele disse assim: qual é a diferença do conteúdo da minha biblinha para a sua bibliona? Aí eu fui brincar com ele e levei uma. E é verdade, mas aquilo me ensinou. Porque importa é o ser e não ter. E nós somos transformados pelo sangue de Jesus. Somos transformados. Então, de que vale o tamanho da casa? De que vale a marca do carro? De que vale os bens materiais? O meu status social? De que vale os lugares que eu conheci para a eternidade? Então eu sou filho de Deus. Sendo filho de Deus, me importa ser filho de Deus. Pastor, é errado ter as coisas? Você me entendeu? É claro que não.
Você ter as coisas não é o problema é as coisas te ter. Esse é o problema. Você deve viver para a glória de Deus. Eu devo viver para a glória de Deus e não para ter as coisas. E o Senhor nos dá, irmãos, um monte de presente. O Senhor nos dá coisas que nem esperávamos. Por exemplo, eu não esperava estar usando uma bota. Mas Deus me deu a bota diante da minha necessidade e eu agradeço a Deus por ter a bota. O Senhor nos enche de presentes, você está aqui, que presente que Deus te deu, te dando condição de vir, seja a pé, de ônibus, de carro, Deus te deu saúde, você levantou e veio. Que bênção maravilhosa! Mas tudo isso vem a partir do ser, dessa transformação que Jesus oferece, e essa transformação vai acontecendo, e nós, a partir dessa principal transformação, seremos transformados de glória em glória até o aparecimento de Jesus Cristo nos ares. E este é o desafio que nós temos, viver pensando na nossa salvação, priorizando a nossa salvação, vivendo para a glória de Deus. E Belém, com aquele nascimento, nos revela que o plano de Deus em transformar a humanidade começou lá na profecia de Gênesis 3,15 e irá até o final do milênio. Enquanto houver ser humano debaixo desse céu, o Senhor quer salvar e transformar. Aquela pequenina cidade revela grandes coisas. Em terceiro, o grande plano de Deus não envolve apenas a salvação ou transformação, mas também envolve redenção. Me permita ler o versículo 10, que diz assim, 10 e 11. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Notícias ruins não param de chegar. Notícias terríveis não param de chegar. E é interessante que quando vem alguma noticiazinha boa, todo mundo, agora vai mudar. Não muda. Não vai mudar. A palavra de Deus não é mentirosa, muito pelo contrário. E as pessoas vivem justamente nessa perspectiva. O mundo vai melhorar. Pregam isso. Não, mas o mundo vai melhorar. Não vai melhorar. A nossa redenção não está no mundo. A nossa redenção, e o que significa redenção? Resgate. O nosso resgate está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E a boa notícia que traz grande alegria, que traz profunda satisfação, que traz profundo contentamento, é que aquele bebê que nasceu naquela manjedoura veio para resgatar, veio para salvar, veio para transformar, veio para dar um lar maravilhoso no céu. E se isso não alegra o coração do Filho de Deus, nada mais alegrará. Se você não é alegre por ser salvo, o grande plano envolve essa redenção. E nós enxergamos pela história de Jesus que muitos naquele tempo imaginariam o Messias guerreando, destronando as autoridades da época para estabelecer o seu reino. Muitos duvidaram do fato de Jesus ser o Messias por crerem de maneira errada. E muitos hoje têm uma ideia completamente errada de Jesus. Muita gente. O Senhor é obrigado a me dar as coisas.
Ou muitos veem Jesus como um curandeiro, outros veem Jesus como aquele que é obrigado, aquele que é servo da humanidade. Domingo passado, pregando, eu cheguei a dizer que muitos falam e mostram um Jesus emocionalmente abalado, deprimido, um Jesus que, quando um crente não ora, vai para o quarto chorar e lamenta profundamente, e deixou de ser o Todo-Poderoso por aquele momento em que alguém não fez a sua vontade. Não é esse Jesus. Jesus, ele faz carinho quando deve fazer e bate quando deve bater. E o problema não é de Cristo se alguém não quer Cristo. O problema é daquele que não quer Cristo. Porque Cristo continuará sendo Cristo. Então, diante disso, o projeto de Cristo é de resgatar a humanidade e isso ele disponibilizou a todos. Não foi a um grupo, a todos está disponibilizada a salvação. E eu quero terminar essa mensagem com duas reflexões importantes. E a primeira se destina a você que aqui está, que ainda não confessou Jesus como Senhor de sua vida. Você está fora do plano de Deus. E estando fora do plano de Deus, você, a Bíblia diz que já está condenado a ter uma vida longe de Deus para sempre. Se você partir deste mundo e não tomar uma decisão ao lado de Jesus, você já está condenado. Mas você não precisa estar condenado. Você pode, hoje, confessar Jesus como Senhor de sua vida e o já está condenado se transformará em estar justificado, inocentado. Então, se você não confessou Jesus como Senhor, você está fora do plano. Mas entre no plano. Confesse Jesus hoje e você descobrirá que a melhor decisão que uma pessoa pode tomar na vida é confessar Jesus como Senhor. E a segunda reflexão é para nós que somos salvos. Não será hora de pararmos de perder tempo com pecados e coisas que nos prendem nessa vida. Não será hora de vivermos cada vez mais intensamente a prática deste plano que foi revelado lá em Belém, aquela pequena cidade. Porque quando nós nos voltamos para o Senhor, em viver com o Senhor e para o Senhor, nós vamos viver na prática o que é ser alegre. Porque Salmos diz que no Senhor há multidão de alegria. Satisfeitos com Cristo, Salmos 23:1, Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Por isso e para isso, nós devemos viver uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra do Senhor, uma vida constante de comunhão aqui, no meio do povo de Deus. O ministério, o evangelho, a prática cristã não é à distância, é presencial. Foi assim desde Adão, desde todos os que passaram na fundação da igreja por Jesus, na igreja primitiva e até hoje. Isso não mudou, nós precisamos estar juntos. E o plano envolve justamente isso. O Senhor não complicaria para nós. Por isso que nós devemos orar, ler a palavra que está ao nosso alcance, louvado seja Deus por isso, e vivermos em uma profunda comunhão. Belém significa casa de pão, porque o plano do Senhor envolve também providência. Mas eu quero que você fique no seu coração o plano. O plano é de salvação, de transformação e de redenção. Que possamos viver na prática este plano dia a dia na nossa vida. E que Deus nos ajude para que possamos fazer isso.